Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. E hoje nós vamos falar sobre alguns costumes que se deve evitar na hora de fazer a sua apresentação. Costumes que a gente às vezes até usa no nosso linguajar, no dia a dia, alguns maneirismos, alguns costumes, mas que podem atrapalhar a fluência na hora da apresentação. Então é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. O primeiro costume a se evitar ao proferir uma apresentação é o uso de maneirismos. Mas o que é um maneirismo? Dito de maneira simples, um maneirismo é quando você usa expressões, gestos, movimentos, repetições vãs, sem nenhum sentido, sem nenhuma ligação com a sua palestra, a sua apresentação, com o que você está dizendo. Então isso se torna um maneirismo. Existem algumas expressões que a gente costuma usar no nosso dia a dia que são maneirismos, e quando a gente vai falar perante uma assistência, vai fazer uma apresentação, pode acontecer de, sem você perceber, ali no automático, você usar essas expressões. Querem ver exemplos? A gente usa muito né, é, agora, olha, bem, aliás. São palavras que têm significado, mas o problema do maneirismo é que o orador usa essas palavras fora do contexto, sem um significado específico, simplesmente para preencher uma pausa entre uma frase e outra. Então é muito comum alguns oradores terem essa dificuldade. Eu particularmente confesso que eu tenho essa dificuldade também. Às vezes eu costumo usar muito né nas minhas apresentações, mas nada que um bom treinamento, uma boa preparação possa ajudar a minimizar esses problemas. Vou dar aqui um exemplo que mostra para vocês que as palavras elas podem ser usadas fora de contexto como maneirismo, ou às vezes a mesma palavra ela pode ter algum sentido, você pode usar ela na sua apresentação. Imagina, por exemplo, que você está numa empresa fazendo uma palestra para um grupo de trabalhadores falando sobre a importância de se usar EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Aí você tem ali um recurso visual. Na sua tela você tem ali todos os equipamentos que a empresa fornece para a segurança do trabalhador. Aí você diz algo assim: olha quantos equipamentos a empresa fornece para que você, trabalhador, possa trabalhar de maneira segura e preservar sua segurança. Ali, nessa frase, a expressão olha está querendo dizer para aquelas pessoas olharem para a imagem na tela e verificarem quantos equipamentos de proteção individual a empresa está fornecendo para a segurança dos seus trabalhadores. Então o olha nessa frase ele tem um sentido, ele tem um significado. Agora imagine que depois da palestra algum daqueles funcionários chega até você e pergunta: o que eu preciso fazer para poder manter seguro no meu trabalho, realizar um trabalho de maneira segura? Aí você olha para ele e diz: olha, para você trabalhar de maneira segura, você precisa usar os EPIs fornecidos pela empresa. Mas qual que é o sentido da palavra olha nessa resposta? Você está pedindo para a pessoa olhar o quê? Então perceberam que o olha aí, ele ficou meio que solto, meio vão? Porque na verdade a palavra que teria mais sentido aí seria, por exemplo, preste atenção, para você trabalhar com segurança, você precisaria usar os equipamentos de segurança fornecidos pela empresa.
Então, uma palavra que tem significado, mas que no maneirismo aí usado, ela já ficou fora de contexto. Então, ao fazer as suas apresentações, tome cuidado com essas expressões automáticas, quando você está falando e ela simplesmente vem entre uma frase e outra, né, aliás, ou qualquer outra palavra que esteja fora de contexto. Usar de maneirismo atrapalha ali a sua fluência, a fluidez ali da sua apresentação. Segunda coisa que pode atrapalhar, segundo costume, que pode atrapalhar a boa fluência da sua apresentação. O que é? É quando você retrocede muitas vezes ao ler ou falar. O que quer dizer isso? Imagine, por exemplo, aquele orador que está fazendo ali a sua apresentação usando um esboço de manuscrito. Ele está lendo. Eu até já falei aqui no canal sobre os dois tipos de esboços mais comuns usados, que são o esboço de notas e o de manuscrito. No esboço de manuscrito, o orador literalmente lê o seu discurso. Mas suponha que aquele orador não treinou muito bem, ou tenha dificuldade com algumas palavras são difíceis de pronunciar, e ele está ali fazendo a sua apresentação, no meio da frase aparece uma palavra um pouco difícil, ele gagueja, titubeia naquela palavra, e aí o que alguns fazem? Quando erra alguma palavra, volta lá atrás e começa a ler tudo de novo. Então, quando o orador faz isso, ele, além de devagar demais a sua pronúncia, a sua fala, ele também prejudica a fluência. Imagine ali a sua assistência te ouvindo. Você está com um raciocínio. Você está falando com eles, está levando eles numa linha de raciocínio. Só que lá na metade do seu raciocínio, você tem dificuldade com alguma palavra, você dá uma pausa um pouco mais longa e eles estão esperando você concluir o seu raciocínio. Mas daí o que você faz? Você volta e repete toda aquela frase de novo, ou parte daquela frase, para depois chegar lá no raciocínio aonde você precisa chegar. Então, isso atrapalha a fluência do orador e pode também distrair a atenção da sua assistência. O ideal é que você treine para falar frases completas, para que você possa ter desenvoltura e falar com fluidez, com fluência, ajudando a sua assistência a entender o ponto que você quer passar e ajudando também a eles a meditar e a tirar proveito da informação que você quer transmitir, movê-los à ação, motivar a sua assistência. Então, tome cuidado com as repetições desnecessárias, na sua apresentação. Prepare-se bem e aí você vai conseguir superar esse desafio. Terceiro costume que se deve evitar é quando o orador, ele às vezes treinou bem, tem uma boa desenvoltura, uma boa fluência, está indo muito bem ali na sua apresentação. Só que, porém, o que acontece? Ele abruptamente muda o foco do seu assunto. Talvez ele está ali empolgado com o assunto, faz uma ilustração para enriquecer ali o ponto, do que ele está apresentando, mas aí de repente ele foge do assunto e vai para outro lado. Então isso aí também atrapalha a fluência. Isso costuma acontecer quando o orador elabora um esboço de notas, em que o orador tem mais liberdade para poder se pronunciar, para poder falar com a sua assistência, para transmitir ali as suas ideias, porque ele não está preso no esboço de manuscrito, ele não está lendo um esboço de manuscrito. Então as ideias simplesmente fluem. Então é necessário tomar cuidado quando o orador profere esse tipo de discurso, porque seria muito fácil ele desviar do assunto e fugir do tema. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o orador quer usar uma ilustração para ilustrar um ponto que ele quer destacar ali na sua apresentação. Então ele usa uma ilustração, talvez uma ilustração bem elaborada, porém pode ser que ele destaque pontos desnecessários ali, dê explicações demais, desnecessárias na sua apresentação, naquela ilustração, e aí ele começa já a desviar do ponto principal da apresentação. Então é importante ter esse cuidado. Um exemplo que eu gosto muito, que me ajuda quando eu tenho que
proferir minhas palestras, meus discursos, quando eu tenho que me preparar para falar em público, é meditar no exemplo do maior instrutor que já existiu aqui na Terra, que foi Jesus. Jesus, ele usava ilustrações simples do cotidiano das pessoas, coisas que as pessoas conheciam, e ele não pegava os detalhes, né? Por exemplo, tem uma ilustração que Jesus usou, que ele falou ali sobre um semeador que saiu a semear, e ele semeou a sua semente em diversos tipos de solo. Mas o interessante é que Jesus, ele só destacou o ponto principal, aquilo que realmente a sua assistência precisava ouvir, para que eles pudessem entender o ponto que ele queria passar. Jesus, por exemplo, ele não falou se aquela semente era de frutas, se era de flores, se era de cereais, não falou o tipo de fruta que produzia aquela semente, só falou que o semeador semeou a sua semente. Ele não disse também quanto tempo aquela semente demoraria para crescer, se ela viraria uma árvore, se ela viraria uma rama, uma planta. Então, ele só se ateve ali no ponto principal, ele foi objetivo. Então, quando você estiver fazendo uma apresentação, seja objetivo. Pegue apenas os detalhes que você precisa para que você consiga fazer ali a sua apresentação de uma maneira que não atrapalhe a sua fluência. Seria como, por exemplo, aquela pessoa que está ali numa conversa, uma rodinha de amigos conversando, todo mundo ali conversando sobre um assunto, e de repente alguém vai e fala de um assunto totalmente fora, que não tem nada a ver com o assunto ali da conversa. Então, quando o orador muda abruptamente de pensamento, é como essa pessoa, e você perde totalmente o fio da meada, né? Então, é muito importante que você treine bastante, se prepare bem e foque ali nos pontos principais, mesmo que você tenha uma boa fluência, se policie para que você não se desvie do assunto quando você estiver falando para a sua assistência. Então, depois de falarmos aqui sobre esses 3 costumes que a gente precisa evitar para não atrapalhar a fluência, o que pode ajudar você então a se preparar bem e a não ter esses problemas na sua apresentação, não perder a fluência quando você estiver falando ali perante a sua assistência, conversando ali com seus ouvintes. A preparação antecipada, ela é muito essencial, ela é muito importante. Então, o primeiro ponto é esse: prepare-se, treine. O treinamento envolve você gravar ali, você falando, você proferindo o seu discurso, a sua apresentação, né? Coloca lá o seu celular, coloca a câmera e grava. Faz ali a sua apresentação como se você estivesse apresentando ela lá na sua assistência. E depois você vai assistir e ouvir como que você falou, como que você gesticulou. E você talvez fique surpreso de ver quantos maneirismos você talvez tenha usado ali ao fazer o seu treinamento, a sua apresentação. E quando você identificar algum problema, corrija-os, treine-os. Achou uma palavra difícil? Treine aquela palavra com antecedência, para que no dia da sua apresentação você não tenha problemas ali de gaguejar, de se perder ali na sua apresentação e de ter que repetir de novo a frase porque você não conseguiu fazer a palavra. Se for uma palavra muito difícil, use um sinônimo. Não precisa ser especificamente aquela palavra, mas use uma palavra que a sua assistência conheça, que eles vão entender e que vão tirar proveito ali da sua apresentação. Um outro ponto também que você pode fazer, que vai te ajudar, é manter a sua linha de raciocínio. Prepare-se bem antes. Quando você prepara, você tem acesso a muita informação. Você acha muitos pontos ali que seriam importantes, que poderia ajudar a sua assistência, mas apegue-se ali ao seu tema. Você tem uma mensagem, você tem um foco, um objetivo. Então, mantenha nessa linha de raciocínio. Evite dar detalhes desnecessários, detalhes demais na sua palestra, porque isso não vai enriquecer a sua apresentação. Muito pelo contrário, vai atrapalhar o entendimento da sua assistência. Então, se você seguir esses passos, você vai conseguir ser um orador fluente e vai conseguir motivar a sua assistência. Então, era isso. Hoje era o que eu tinha a trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. Falar em público é uma arte, para quem gosta, é uma arte muito agradável até.
Você transmite conhecimento, você ensina, você motiva. As palavras têm poder. Você pode fazer maravilhas com as suas palavras. Você pode encorajar alguém, você pode animar, você pode ensinar, você pode transmitir sabedoria. Então, eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos que eu tenho preparado aqui para vocês sobre a arte de falar em público. Posteriormente vou trazer mais vídeos aqui dessa série. Se você não é inscrito, peço a você, por favor, se inscreva no meu canal. Quando você se inscreve, quando você assiste, quando você dá seu joinha, você está me ajudando para que eu possa continuar provendo mais conteúdos para vocês, ok? Muito obrigado a todos por terem assistido. Desejo uma boa semana para todos e até o próximo vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público.